Hannibal, Sob as Muralhas de Roma, de Patrick Girard, Trilogia de Cartago, volume 2, de 2001. Então, ele começa com um mapa do Mediterrâneo. A cidade de Cartago mal havia despertado quando uma pesada quinquirreme, com sua grande vela vermelha desfraldada, apresentou-se na entrada do porto comercial. Chegara muito depois do pôr do sol e fora obrigada a passar a noite fundeada na baía. A regra não admitia nenhuma exceção. Se chegassem depois de ter sido colocada a pesada corrente de ferro que impediu o acesso ao canal, as embarcações deveriam esperar até o amanhecer. Só então a tal corrente era retirada por robustos escravos líbios. Uma vez que desempenhavam tarefa tão essencial para a segurança da cidade, esses homens não eram tratados como qualquer mão de obra servil, mas magnificamente nutridos. No entanto, pesava sobre eles a proibição de consumir vinho, porque ininterruptamente deveriam estar a postos. Tal restrição, cuja infração poderia ser punida com a morte, era bem pouca coisa ao lado da cuidadosa atenção de que os escravos eram objeto. Massagistas cuidavam de manter flexíveis seus músculos e untar seus corpos com óleo antes que começassem seu trabalho. Apesar de famosos por sua exigência, os contramestres costumavam refletir antes de decidir mandar chicoteá-los. Na realidade, tal castigo só era aplicado com parcimônia a alguns jovens recrutas cujo ardor era necessário refrear. Hoje, porém, não seria esse o caso. Desde o anúncio da presença do barco nas proximidades do porto, por toda parte haviam pipocado ordens. Do alto da torre do almirantado, Bomilcar, oficial de plantão, já reconheceram um dos navios havia vários meses para Rochelaban, ou Capo Branco, na Ibéria, levando a bordo o senador Cartalon. Todavia, um detalhe chamou sua atenção. Na proa não figuravam as pinhas nem as mãos de Baal, emblemas tradicionais da cidade de Elissa. Tal ausência constituía um sinal de luto, e no arsenal, cada um pôde imaginar qual personagem importante teria sucumbido no decorrer desse longo périplo. Quem sabe o maldito Cartalon, filho de Baliaton, não tenha suportado a fadiga da viagem até as colunas de Melkart, murmurou um ajudante de campo. O pai dele enganou-se ao pretender desembaraçar-se de Amílcar, seu velho inimigo, porque é em sua própria família que em breve serão ouvidos prantos e gemidos. Essa situação irá reservar-nos algumas surpresas, pois seus asseclas tentarão cobrar a morte de seu representante, vingando-se sobre os partidários do clã Barca, ou sobre os amigos que haviam sugerido a Baliaton que confiasse a missão ao filho. A bem na verdade, é preciso reconhecer que Cartalon é mais talhado para o comércio do que para tratar de questões militares e políticas. Tenha cuidado com o que você está dizendo, retorquiu Bomilcar. Talvez você tenha razão, mas não se esqueça de que Cartalon tem espiões por toda parte, inclusive neste recinto. Assim, o que você acaba de dizer poderá chegar aos seus ouvidos. Na melhor das hipóteses, você ganhará o exílio, na pior, a cruz. Agradeço sua advertência. Minha franqueza prova simplesmente a confiança absoluta no que tenho no Senhor. Portanto, armemo-nos de paciência até que a quinquirreme atraque e obtenhamos outras informações. Após intermináveis minutos de espera, a embarcação penetrou no Cotton, porto militar, e fundeou diante de uma doca delimitada por duas altas colunas de mármore branco e encimada por um friso de estuque. Os oficiais tiveram surpresa de ver Cartalon, que havia sido dado como morto, avançar febrilmente pelo convés e depois, com passos prudentes, entrar na passarela que dava acesso ao cais. Tinha aspecto sombrio e inquieto. Salve, nobre senador. Estou feliz em saber que o senhor está vivo e dou-lhe as boas-vindas a Cartago, disse Bomilcar. Por que motivo esses sinais de luto em seu navio? Será que o senhor é portador de más notícias? Nada poderei dizer-lhe antes de apresentar o relatório de minha missão perante o Conselho dos 104 do Senado. Mande prevenir a todos os seus membros que estou de volta e estarei à espera deles no templo de Eshmun, para comunicar-lhes algo muito importante. Quando estiver sendo feita a convocação, vou descansar um pouco em seus aposentos se não houver nenhum inconveniente.
Nobre senador, suas ordens serão executadas imediatamente. Por gentileza, acompanhe-me, vou conduzi-lo até meu quarto, onde meus escravos ficarão ao seu dispor, a fim de satisfazerem a todos os seus desejos. Tão logo instalou seu interlocutor, Bomilcar enviou mensageiros para a cidade encarregados da convocação dos senadores. Passadas algumas horas, uma multidão barulhenta tinha se amontoado em torno do templo situado na colina de Birsa e excitadamente comentava a chegada dos principais magistrados da cidade, cujo semblante se percebia grande inquietação. Escoltado por uma guarda pessoal impressionante, Cartalo foi o último a penetrar no edifício, cujos imponentes postes de bronze foram fechados atrás dele. Seus pares observaram-no avançando lentamente pela nave do templo. Às vezes parava para cumprimentar alguns de seus partidários ou para afastar com um gesto desdenhoso um vil oportunista que tentava ganhar, embora tardiamente, seus favores. Depois de ter inclinado diante da estátua do deus, voltou-se para os assistentes e com voz firme pronunciou essas palavras: Cartagineses, tenho uma triste notícia para lhes transmitir. Por isso fiz questão de reunir os membros dessa augusta assembleia a fim de dar-lhes a notícia em primeira mão, pois tão logo seja conhecida pela população, poderá provocar distúrbios na cidade. Nossa reunião nos permitirá tomar as medidas cabíveis para prevenir qualquer desordem. Ao anúncio desse perigo imprevisto, um frêmito percorreu a assistência. Então, um dos homens mais influentes do Conselho dos 104, Anon Magno, não pôde conter-se e vociferou: Ilustre Cartalo, em vez de nos fazer perder tempo com subentendidos e volteios de linguagem, Vossa Excelência poderia abordar diretamente o assunto? Que catástrofe o nobre senador tem a missão de nos anunciar. Amílcar Barca morreu. Seguiu-se um longo silêncio, logo quebrado pelos gritos, vociferações e lágrimas dos partidários do filho de Adoníbal. Com aspecto ameaçador, um deles, Remilcon, avançou em direção ao orador. Excelência, diga a verdade. Sob um falso pretexto, um dos senadores e seus partidários já o tinham condenado à morte. Ora, Vossa Excelência foi encarregado por seus cúmplices de mandar executar a sentença. Portanto, eis aí o objetivo de sua viagem a Roche-Laban. Ilustre Remilcon, Vossa Excelência enlouqueceu e eu poderia exigir um severo castigo para o nobre senador. Não tomarei essa atitude porque Vossa Excelência está falando sob o efeito da sua mágoa, respeito à sua dor. Saiba que também choro a morte de nosso valente general. Eu o conhecia desde que éramos crianças e tinha muita estima por ele, embora muitas vezes estivéssemos em desacordo quanto à condução dos negócios públicos. Sua morte é um rude golpe para nossa cidade, cuja riqueza dependia em parte dos carregamentos de ouro, prata e ferro enviados por ele todos os anos. Amílcar pereceu com armas na mão, tentando rechaçar um ataque dos montanheses orícios, no momento em que mantinha cerco à cidade de Relique, que atualmente está de posse de nossas tropas. Providenciei pessoalmente para que fossem organizados grandiosos funerais em sua honra, em Gades, cidade onde repousam seus restos mortais, no recinto sagrado do templo de Melkart, divindade protetora de sua família. Conforme acertado com seu genro Asdrúbal, nomeado por mim comandante em chefe de nosso exército na Sibéria, zarpei imediatamente em direção a Cartago para dar essa terrível notícia aos ilustres colegas. Além disso, sou portador de um pedido formulado pelo genro de Amílcar. Mas que pedido? Interveio Anon Magno. Será que ele pretende que o designemos sufete e lhe entreguemos as rédeas do poder? Eu fiquei admirado com tal impudente exigência por parte de um membro da família Barca. Ainda aí Vossa Excelência está equivocado e cede à cólera e à inveja, embora não tenha, como Remilcon, a desculpa da dor. Não é isso que Asdrúbal deseja, mas simplesmente que, a fim de poder continuar a obra do sogro na Ibéria, seus cunhados Hannibal, Magon e Asdrúbal, o jovem, sejam autorizados a ir ao encontro dele em Roche-Laban. Desse modo, poderá ensinar-lhes o ofício das armas e preparar seu sucessor. Essa tocante solicitude familiar não representa senão um engodo. Eis Asdrúbal transformado em protetor de órfãos, disse Anon Magno. Por pouco meus olhos não ficaram rasos d'água. Eis aí a última artimanha desse pérfido que ficou devendo sua rápida ascensão na hierarquia aos favores pecaminosos que satisfazia ao sogro, cujos costumes depravados herdados dos gregos são bem conhecidos.
A coisa é límpida como a água que corre em nossas fontes, sem dúvida, por se ter prostituído em sua juventude ao pai de Aníbal, ele pensa ter direito de usar de forma semelhante seus filhos. Tal infâmia não deveria ser tolerada dentro de nossos muros. Se nossos jovens têm que partir para longe, às vezes sem esperança de rever a pátria, é para estarem a serviço da nossa cidade, e não para serem entregues como pasto aos caprichos vergonhosos de seus generais. E mesmo que Asdrubal não tivesse outra preocupação além de olhar pela educação de seus jovens cunhados, será que devemos aceitar seu pedido? O que é que ele poderia ensinar-lhe? Nossa língua, nossos livros e crônicas? O grego ou a arte da oratória? Não se trata de áreas em que ele se distingua e sinta imensa dificuldade em imaginar que venha trocar o gládio e o escudo pelos rolos de papiro. Ilustres senadores, o que ele pretende transmitir-lhes não deixe-me parar dúvida, nem por um instante em sua mente. É o espírito de independência e indisciplina que caracteriza a família Barca. Essa linhagem tem uma única aspiração, exercer a mais cruel das tiranias sobre nossa cidade e talvez restabelecer nela, para seu benefício, a instituição monárquica. Aliás, esse processo já se encontra em ação. Amílcar deixou em herança suas tropas ao genro e agora este tem a intenção de oferecê-las ao filho mais velho do defunto. Não podemos tolerar semelhante transgressão a nossas leis. Podem acreditar em mim. Hannibal deverá permanecer aqui para aprender os usos e costumes sagrados com nossos magistrados. Ele não poderá ser nem mais nem menos do que um jovem cartaginês da sua idade. Por enquanto não passa de uma pálida chama. Se o soprarmos, tornar-se-á uma tocha que levará por toda a parte o fogo, incendiando até mesmo nossos lares. A violenta crítica de Hanon provocou um verdadeiro tumulto no templo. Um grande número de partidários do clã Barca, fervendo de indignação, manifestou ruidosamente sua cólera. Dos 4 cantos da sala ouviram-se injúrias e gritos de ódio. Morte a Hanon, que ele espie na cruz das suas calúnias. Que seja expulso deste recinto esse inimigo de Cartago, esse aliado dos romanos. Alguns aproximaram-se dele com a intenção de o espancarem, mas foram impedidos de chegar às vias de fato pela guarda atenta às movimentações desde o início do tumulto. Após várias tentativas infrutíferas de dissipar a baderna, Cartago conseguiu fazer-se entender. Que a intervenção de nosso amigo venha a ser esquecida por aqueles que a ouviram, assim como por aquele que as proferiu e que, estou certo disso, já deve estar lamentando amargamente seu depoimento. Ilustres senadores, como sabem, Hanon é meu amigo e estou habituado a partilhar suas opiniões por ocasião de nossos debates. Desta vez não será assim, porque ele está enganado. Por um lado, é falso afirmar que Asdrubal recebeu do sogro o comando das tropas porque fui eu pessoalmente que o nomeei, usando dos poderes que me tinham sido conferidos pelo Senado no momento em que de minha partida de Cartago. Não lamento tal decisão, porque ela se impunha por si mesma. Por outro lado, o pedido de Asdrubal de ter perto dele os filhos de nosso herói defunto não me parece descabido. É a única pessoa da família que resta a esses jovens, já privados da mãe. Nesse caso, seria absurdo impedir tal encontro. Assim, caros colegas, proponho-lhes que respondam favoravelmente a esse pedido, mas com uma condição: não me obriguem a acompanhar esses jovens agades. Uma só viagem foi bastante para toda a minha vida. Nessas últimas palavras ouviu-se uma gargalhada nervosa geral que dissipou a atenção e votou-se quase por unanimidade a resolução proposta por Cartago. Quando os senadores se dispersaram, Hamilcar confiou aos colegas mais próximos. Esse diabo nos levou na conversa. O que você pretende insinuar? Replicou Iterbal, seu conselheiro. Pelo contrário, ele teve de ceder diante da nossa força e determinação. Dentro de alguns instantes, toda a cidade ficará sabendo que ele se apartou do seu mau conselheiro, esse maldito Hanon. É aí que você se engana. Fiando-se unicamente nas aparências, os 2 comparsas são cúmplices. Qual será o interesse deles? Desembaraçarem-se dos herdeiros de Amílcar, afastando-os dessa cidade que, com o passar do tempo, acabará por esquecer, inclusive sua existência? Tal situação lhes permitirá dirigir o Senado e ditar-lhe a política de paz com Roma, de acordo com seu sonho. Você se esquece de que continuamos aqui, nós, os membros do partido Bárcida, os partidários fiéis, outrora de Amílcar, hoje de Asdrubal, e amanhã, se for preciso, de Hannibal. Que grande coisa, partidários sem chefe, eis que somos daqui em diante.
Será que podemos regozijar-nos com tal situação? Em Megara, longe das intrigas que abalavam o Conselho dos 104, a vida decorria em paz. Depois de uma breve estada ao lado do pai em Gades, Hannibal, Magon e o caçula Asdrubal voltaram para Cartago e foram crescendo em companhia do filho de Juba, Amílcar, o Númida. Sob a batuta benevolente de Epsídio, com a morte do velho preceptor, levado por uma pneumonia, os jovens passaram a ser orientados por Sosilos, grego de Tarento, tão hábil retórico quanto amador de luta e equitação. No decorrer dos anos, a velha mansão construída por Adoníbal tinha sido consideravelmente embelezada, a despeito da ausência prolongada de seu proprietário. A fortuna acumulada às margens do Betis tinha permitido que Amílcar mandasse construir novas salas e renovasse as áreas mais antigas do palácio familiar. Assim foram encomendados na Sicília os mármores mais preciosos, enquanto em Atenas contrataram-se por somas fabulosas pintores famosos para cobrirem as paredes com afrescos que ilustravam as façanhas de Melcar e as proezas de Alexandre o Grande, ornados com motivos de ouro e prata. Os móveis de madeira preciosas, recendendo a essência odoríferas, amontoavam-se nos cômodos ao lado das tocheiras de bronze e mesas com pés delicadamente trabalhados. Quanto ao jardim, cuja extensão for amplamente aumentada, recebeu as mais raras plantas cuidadas por dezenas de escravos arrancados à sua terra natal. Ao fim do período ritual de luto, observado pelos 3 filhos de Amílcar que, após tomarem conhecimento da morte do pai, passaram algum tempo reclusos e abatidos, os órfãos foram visitados por Rimilco, encarregado de anunciar-lhes em nome do Senado a partida para Gades. Saída, o chefe do partido Bársida ficou impressionado com as mudanças ocorridas em Hannibal, depois da última vez que o tinha visto, ou seja, alguns meses antes. A criança tinha se tornado um adolescente de cabelos encaracolados, nariz aquilino e olhar impregnado de uma firmeza máscula. De estatura avantajada e bem proporcionada, ele exibia músculos pujantemente desenvolvidos pela prática cotidiana dos jogos de estádio. Se não fosse o tom acobreado de sua pele, aliás, uma característica dos fenícios, ele seria considerado naturalmente um efebo ateniense, bronzeado pelo sol da África. Quanto aos irmãos, alinhados respeitosamente ao seu lado, devoravam-no com os olhos. Hannibal, disse Rimilco, com a voz trêmula de emoção. O povo de Cartago associa-se ao desgosto da família Barca e conservará sempre viva em seu coração a memória de Amílcar, graças ao qual nossos estandartes continuam a flutuar dos dois lados do grande mar. Seu cunhado Asdrubal deseja que você e seus irmãos fiquem com ele em Rosh Laban. Venho comunicar-lhe que tal pedido foi aceito pelo Conselho dos 104. Quando é que você pretende viajar? Ilustre senador, agora mesmo, se for necessário, respondeu Hannibal. Aprecio bastante seu sentido de disciplina, mas creio que você ainda deverá tomar certo número de providências. Não tenho nenhum motivo para atrasar nossa partida. Nosso intendente sabe o que tem de fazer e administrará muitíssimo bem nossas propriedades. Estou ansioso por reencontrar as margens do Betis e o templo de Gades, onde estivemos outrora em companhia de meu pai para consultar um oráculo. Certo Azarbal, sacerdote fugitivo do santuário de Baal-Ramon. Como é que o ilustre senador sabe disso? Meu dever consiste em conhecer tudo o que posso contribuir para a glória dos Barcas. Portanto, você não ignora que ele previu para mim um destino excepcional, aquele sonhado por seu pai para você e seus irmãos, aqui mesmo. Vocês ainda eram crianças que mal conseguiam manter-se de pé. Ele me dizia, falando dos filhos: eis os leõezinhos que estou criando para que um dia ataquem a loba romana. Chegou o tempo de vocês darem prova de que Amílcar não estava enganado. Melcar estará do nosso lado, mas ainda gostaria de pedir-lhe um favor. Pois não? Amílcar, o Númido, filho de Juba, cresceu ao meu lado, por isso desejaria que ele me acompanhasse. Eu estava à espera desse pedido e, a esse propósito, interroguei o Conselho de 104. Seus membros desejam que esse jovem volte para os estados do avô, o idoso rei Gaia. Mas ele é meu amigo.
Você ainda é muito jovem para compreender certas coisas e, sobretudo, o mal que pode resultar de boatos infundados sobre a natureza da amizade entre dois jovens. Pouco importa, nós, membros do Clã Barca, contraímos uma dívida para com Juba e sua família. O mesmo vale para Cartago. É a razão pela qual o Macílio Massinis, irmão caçula de Juba, ficará a serviço de Asdrúbal, na Ibéria. Aliás, essa será também a situação de Maecílio Sifax, príncipe de uma tribo rival de Masinissa. Sendo assim, como aconteceu no passado, os Macílios e os Masaecílios serão associados à glória e engrandecimento de Etório da nossa cidade. Terei saudades de Hamilcar, mas seria pior desobedecer às ordens dos nossos magistrados. Ficaria grato se o ilustre senador tivesse a gentileza de nos anunciar com antecedência a data em que deveremos deixar nossa pátria. Somente ao termo de longos meses é que ocorreu a partida dos filhos de Hamilcar em direção à Ibéria. Quanto a Hamilcar, o Númida teve de voltar desgostoso para seu país. Por sua vez, Sifax e Masinissa davam a impressão de que não terem pressa de deixar suas montanhas e florestas para se apresentarem a Cartago. Chegaram separados, como se pretendessem mostrar que o único ponto em comum entre eles era a aliança dos respectivos povos com a cidade de Elissa. Nitidamente mais velho, Sifax era um adolescente alto, dotado de músculos já fortes e bem salientes, educado por um preceptor grego, dominava perfeitamente o idioma de Homero, sendo que desde o início Sosilos não deixou de escarnecer de seu gosto imoderado por tudo o que dissesse respeito a Eilade. Mas Inissa, embora tão instruído quanto seu rival, permanecia fiel às tradições e costumes do seu povo, e empenhando-se em lembrar com orgulho e de forma um tanto desastrada os atos feitos de seus antepassados. Apenas 2 dias após sua instalação em Mégara, ele cometeu uma grande falta, seria de forma consciente ou não, ao discutir com Hannibal no momento em que a noite caía sobre os esplêndidos jardins da mansão. Os dois adolescentes que procuravam impressionar um ao outro tinham se lançado em uma interminável discussão sobre a origem de seus ascendentes e a nobreza da sua linhagem. Ao tentar cativar seu novo companheiro, Hannibal julgara hábil lembrar que os fugitivos conduzidos por Elissa só tinham conseguido fundar a cidade graças à generosidade de Riarbaz, rei dos Masícios, qual não foi sua surpresa quando o interlocutor lhe replicou em tom de superioridade. Meu antepassado agiu com sabedoria e em conformidade com as leis de honra. Seria uma falta grave de nossa parte contestar essas aquisições imemoráveis, que estão acima de qualquer litígio. O que é que você está pretendendo dizer com isso? Em minha opinião, os direitos cartagineses limitam-se à colina de Birsa e ao território que a rainha Elissa delimitou ao mandar recortar o couro de um boi em tiras finas. O resto nos pertence. Mas você sabe que o território da nossa cidade estende-se para muito além desse espaço inicial. Além disso, não renunciaremos às ampliações ocorridas posteriormente. Aliás, os tratados assinados entre nossos dois povos homologaram tal situação. Será que devo concluir que você não reconhece esses pactos imemoráveis? Por Melkart, Deus dos cartagineses, você leva a sério demais minhas afirmações. Mal saímos da infância, eis que nos envolvemos em alta política. Já decidimos a dilacerar nossas possessões como se devorássemos com toda a gana um pedaço de carne. Temos mais o que fazer. Aliás, minha pretensão consistia simplesmente em mostrar a você que corremos riscos inúteis ao remexer no passado. Hannibal absteve-se de comunicar a quem quer que fosse o conteúdo desta conversação. Ao mesmo tempo, prometeu a si próprio conservá-la em sua memória. Tinha adivinhado no interlocutor um ser com têmpera semelhante à sua. Sendo assim, era preferível ganhar sua amizade e confiança. Por seu turno, Sifax levava-o a lamentar cruelmente a ausência de Hamilcar, o Númida, dotado de grande inteligência e prudente reserva, mas ainda aí Aníbal Barca teve a preocupação de dissimular os seus sentimentos. Ao refletir sobre as afirmações do interlocutor, ele estimou que esse pretendera experimentar seus nervos. Tratava-se de um incidente sem importância. O jovem príncipe Númida
Encontrava-se em idade na qual amar e agradar é preferível a fazer intrigas e odiar. Assim, tentou controlar sua apreensão para tratar Masinissa da melhor forma possível em sua residência e convencê-lo de que, no seu entender, Massílios e Masaicílios não só eram aliados, mas deveriam ser considerados em pé de igualdade com os cartagineses. Dessa maneira, em um futuro próximo, poderia ser também chamados de cidadãos de Cartago. Finalmente chegou o grande dia. Certa manhã, o filho de Amílcar recebeu um enviado do Conselho de 104. A partida estava marcada para a lua seguinte, em pleno verão. Uma agitação febril apoderou-se de todos os ocupantes da mansão. Os escravos arrumavam as bagagens em pesadas arcas de madeira, cobertas de couros nas estribarias. Os palafreneiros... O que é palafreneiros? Haviam selecionado as melhores montarias e verificavam cuidadosamente os arreios e as celas. Deve ser quem cuida de... Na véspera do embarque, Hannibal passou o dia a percorrer de uma extremidade a outra as ruas da cidade, misturando-se incógnito aos frequentadores das tavernas e mercados, inebriou-se com todos os odores e deixou-se impregnar pelos ruídos da cidade, imaginando que talvez nunca mais voltasse a vê-la. Pouco antes do cair da noite, os irmãos, acompanhados por Sosilo, Sifax e Masinissa, foram ao seu encontro no santuário de Baal-Ramon, diante da estela votiva erguida pela família Barca. Não trocaram uma palavra, cada qual absorto nas próprias meditações e preces. Daí dirigiram-se ao Cotton e embarcaram em uma quinquereme que exibia a proa ricamente ornada e flancos pintados em cores vivas. Durante toda a viagem, os jovens quase não apareceram no convés, permaneceram confinados em suas cabines e só se encontravam na hora das refeições. Durante esses momentos, os membros da tripulação puderam observar que eles eram pouco loquazes. Pareciam estar mergulhados em misteriosos pensamentos, ruminando. Talvez a sorte que os esperava em uma região desconhecida e que seria seu lar durante muitos anos. Como os ventos estavam favoráveis, chegaram a Roche-Laban após uma semana de navegação. No cais, receberam a calorosa acolhida de um oficial cartaginês. Boas-vindas a todos, sou Maharbal, comandante da cavalaria. Asdrubal pede desculpas por estar ausente e manda-me conduzi-los à sua mansão. Estou ansioso por rever Roche-Laban e o velho palácio edificado por meu pai, disse Hannibal. Queira desculpar-me, mas devo conduzi-los até a nova capital, cuja construção está sendo acompanhada por seu cunhado. Trata-se de Nova Cartago, erigida em honra de seu falecido pai. Nesta orla marítima, nada irá igualar seu esplendor. Ela faz jus a esse nome. Creiam-me. Além disso, irão sentir-se lá como se estivessem à sombra da colina de Birsa. Marhabal havia exagerado um pouco. Quando eles chegaram a Nova Cartago, a construção mal tinha se levantado da terra. Aqui e lá era possível ver algumas casas já acabadas e distinguir o traçado retilíneo das ruas, em geral bastante largas, fora do perímetro da cidade, já rodeada por muralhas construídas com sólidos blocos de pedra provenientes da montanha vizinha. Asdrubal mandara instalar seu acampamento, tão logo avistar o pequeno grupo dos viajantes. Correu ao seu encontro de semblante sorridente. Finalmente, ei-los daqui. A partir de agora, a família Barca está reunida. Esse era o sonho que meu sogro acariciava e sinto orgulho por ter conseguido realizá-lo. Portani, nossa mãe, como estão diferentes. Podem crer que sou incapaz de reconhecê-los. Sou Hannibal e esses meus irmãos Magon e Asdrubal, o jovem. Este é Sosilos, meu preceptor, e aqui estão os nossos amigos Númidas, Sifax e Masinissa. Eu teria dificuldade de reconhecê-lo, meu cunhado, ou antes ex-cunhado. Ficamos sabendo da morte de sua esposa, Salambô, nossa irmã. Mas seu desaparecimento em nada altera sua posição. O senhor é o chefe do nosso clã e estamos aqui para aprender com o senhor a arte da guerra. Meu filho, se é que me permite que o chame dessa forma, suas palavras enchem meu coração de alegria. Marhabal mostrará onde ficam seus aposentos. Amanhã de manhã voltaremos a nos encontrar. Então distribuirei as tarefas de cada um. Descansem, porque terão muito o que fazer. Ao alvorecer, os jovens apresentaram-se a Asdrubal, que estava rodeado do seu estado maior.
Magon, Asdrubal, o jovem Sifax, mazinista, foram colocados em unidades da infantaria e da cavalaria para iniciar sua aprendizagem como soldados. Quanto a Hannibal, recebeu do cunhado a informação em tom seco de que havia sido escolhido como assessor a fim de supervisionar a construção da cidade. Mas eu vim para combater, retorquiu o adolescente, e não para exercer o ofício de pedreiro ou carpinteiro. Você é um digno filho de seu pai. Saiba que na sua idade Amílcar foi enviado por Adoníbal, seu avô, para seu domínio do belo promontório, com a incumbência de se ocupar da gestão das terras e das cabeças de gado. Tal tarefa acabou prestando-lhe um grande serviço quando foi nomeado comandante em chefe das tropas cartaginesas. Não havia ninguém que o igualasse em providenciar as questões de intendência. Mas agora que você terá a ocasião para colocar o cerco às cidades, ora, é necessário ter acompanhado a construção das muralhas para saber como são feitos seus pontos fracos. Não vai lamentar essa experiência e ainda um dia, creia, não vai lamentar essa experiência e ainda um dia será grato por essa minha decisão. Após algum mês de intenso trabalho, chegou ao fim a construção da Nova Cartago, cidade que se tornou um centro comercial e político de grande importância, destronando seus rivais Gades e Roche-Laban. Prédios públicos, templos e casas rivalizaram em beleza e esplendor. Os viajantes vindos de Cartago ou de Massália, atual Marsella, a grega, não conseguiam dissimular seu espanto, assim como as suas apreensões. Semelhante cidade tinha vocação para a capital de um território infinitamente mais vasto do que os entrepostos púnicos de outrora. Nesse caso, seria necessário não só conquistar as terras do interior, mas para além das montanhas de minas de prata, mas também tomar posse das costas setentrionais a fim de acabar com as ambições comerciais dos massaliotas e romanos. Para levar a bom termo essa política, Asdrubal não via problemas ao recorrer a expedições militares, mas utilizava-se também da diplomacia, assim como de manobras de sedução. Ao fim de 2 anos de luto pela morte de Salammbô, desposou em segundas núpcias a filha do soberano de um pequeno reino montanhês, cuja família era aliada de muitas dinastias locais, as quais contavam com um grande número de jovens em idade de casar. Uma delas, Imilce, encontrava-se justamente em Nova Cartago, confiada à tia, esposa de Asdrubal. Desde que a viu, Hannibal apaixonou-se por essa adolescente, cabelos de azeviche, trançados, de corpo delgado e ancas provocantemente ondulantes. Contrariamente aos compatriotas, ela tinha pele branca e leitosa, quase opalina, que ressaltava seus traços finos e regulares. Falava muitíssimo bem o púnico que tinha aprendido com a avó, uma afável matrona cartaginesa. A bela Imilce acabou se dando conta do interesse que havia despertado no filho de Amílcar, cuja beleza escultural do jovem Efebo já havia transformado a cabeça de um grande número de moças. Demonstrando grande astúcia, ela utilizou um estratagema para chegar ao seu objetivo. A pretexto de sentir saudade de sua cidade natal e reclamando que não podia suportar Nova Cartago em período de canícula, suplicou a tia que lhe permitisse passar o verão nas montanhas, cujos picos mais elevados ainda se encontravam cobertos de neve. É claro, ela teria necessidade de uma escolta para acompanhá-la com seu séquito nessas regiões afastadas. Tanto mais que, de acordo com suas palavras, as estradas estavam infestadas por bandidos, tão atuantes que suas últimas façanhas datavam de tempos bem antigos. Asdrubal fez de levar a sério os temores da sobrinha e designou Hannibal para acompanhá-la. Convocou o jovem no momento em que este morria de enfado, tendo como tarefa o controle da construção de um arqueduto. Como está o nosso arquiteto? Estou obedecendo às suas ordens. Sua voz não manifesta grande entusiasmo. Aceitei a tarefa que o senhor me confiou, tanto mais que entendi as razões da sua decisão. Mas sonho com o dia em que enfrentaria algo diferente, de uma barra de ferro ou de uma colher de pedreiro. Nesse caso, vou colocá-la à prova. Imilce pretende visitar a família e terá de passar por uma estrada infestada de tribos hostis.
Encarregue-se de velar por sua segurança. Seu pai é um dos nossos aliados mais fiéis, e o menor incidente com a filha poderia ter consequências funestas para nós. Procurarei executar o mais escrupulosamente possível sua ordem. Quando é a partida? Amanhã. Sua ausência irá prolongar-se por várias semanas. Portanto, tome as providências necessárias e delega a seus auxiliares o acabamento da construção do aqueduto. O filho de Amílcar apressou-se em cumprir a ordem, que o deixara cheio de alegria. Pela primeira vez ia exercer as funções de comandante e tinha esperança de que o inimigo não demorasse a manifestar-se. Demonstrou um zelo que provocou o sorriso dos oficiais mais velhos, que haviam recebido do cunhado a missão de vigiá-lo. Durante todo o trajeto, Hannibal manteve-se constantemente à frente da coluna, precedido por uma revoada de batedores encarregados de prevenir os perigos de emboscada. À noite ele fazia a guarda à volta da tenda de Emilce, sorrindo às escondidas. Ela observava aquele que, de brincadeira, ela apelidara de carcereiro, e diante de quem fingia estar de cara amarrada. Depois de uma semana de estrada, o pequeno grupo chegou a uma cidade situada sobre um pico rochoso. As ruas eram estreitas e sujas, ladeadas de casebres em mau estado de conservação. Além de um templo, o único monumento que podia merecer tal nome era o Palácio Real, protegido por uma tripla fortificação. A muralha interna dava acesso a um amplo jardim mal conservado, no interior do qual haviam sido construídas várias pequenas casas com detalhes arquitetônicos gregos e púnicos. Nessa mesma noite, Hannibal foi convidado para um banquete pelo pai de Emilce, verdadeiro colosso com barba em desalinho e espessas sobrancelhas. Ele também falava o púnico, mas com sotaque carregado e cometendo cômicos erros de pronúncia. Entre os dois homens não demorou a estabelecer-se o diálogo. Então, você é o filho do meu velho amigo, Amílcar, cuja morte me causou uma grande tristeza. Desejo que seja tão sensato e perspicaz quanto ele. Tentarei ser digno da memória de meu pai. Com isso, evitarei decepcioná-lo. Emilce não para de falar a seu respeito. Sua filha? Eu fiquei com a impressão de que ela não ligava para mim. Ainda não conhece as mulheres dessa região. Na aparência, são discretas e submissas, mas seu coração tem a impetuosidade das torrentes que despencam de nossas montanhas. Elas controlam nossos sentimentos, sentidos, e sem nos dar conta disso, Emilce acha que é um belo rapaz. Quanto a mim, devo conhecer que estou subjugado pela beleza dela. Perdoa minha audácia, mas confesso de bom grado, gostaria de tomá-la por esposa, se o senhor não tiver objeções em relação a tal união. Esse casamento seria uma grande honra para minha família. No entanto, não posso dissimular que criaria um problema para mim. Que problema? Um dos meus vassalos já me pediu a mão de Emilce. Acontece que ele também é um bom partido, receio provocar a raiva e desejo de vingança dele, e o desejo de vingança dele se der a preferência a você. O senhor sabe que pode contar com o apoio de Cartago. Minhas tropas poderão facilmente dominar esse indivíduo e seus homens. Vou falar com Emilce. Não fique surpreso se ela lhe propuser um encontro. Ela é que irá decidir seu destino. Minhas palavras terão pouco peso diante da inclinação do seu coração. 2 dias depois dessa conversa, Hannibal foi convocado pelo rei e recebeu a informação de que Emilce estava à sua espera a 3 estádios da cidade, não longe de um pequeno bosque sagrado, plantado perto de uma nascente. Imediatamente, o jovem montou seu cavalo e, guiado por um servidor do palácio, dirigiu-se para o local indicado. Vestida com uma túnica de linho branco e com um olhar cintilante de malícia, a jovem estava realmente à sua espera. Estou feliz por ter vindo a este local onde gosto de descansar. Eu teria ido a outros lugares menos agradáveis se tivesse certeza de encontrá-la. Precisamos conversar. A respeito do quê? Desde o nosso primeiro encontro, senti-me atraído por seu encanto. Quero que seja minha mulher, a mãe de meus filhos. Pois é, você quer. Nesse caso, o que penso não conta? Durante toda a viagem, você não cessou de me provocar para conhecer minhas reações. Suponho que já tenha uma ideia do que lhe convém. Mas talvez prefira desposar o vassalo de seu pai. Eis o que machucaria seu orgulho de jovem galo. Diga-me uma coisa, não haverá nada mais em sua boca senão sarcasmos? Sou capaz de muitas outras coisas, replicou Emilce, deitando-se no chão negligentemente. Tratava-se de um convite sem nenhuma dissimulação. Então Hannibal estendeu-se ao lado da jovem, amassando seu corpo com as mãos desajeitadas. Sua boca procurou os frementes lábios sensuais de Emilce. Após alguns minutos, a paixão tomou conta dos 2 pombinhos. Ao se despirem, o filho de Amílcar pôde admirar o corpo perfeito da futura esposa.
Depois a cabeça em seu peito, cobriu-lhe os seios de beijos, acariciando-lhe. Depois o jovem deixou seu corpo deslizar até a altura das ancas ao mar, não podendo conter-se como se fosse arrastado por um impulso de loucura. Insensível a seus gritos, em breve transformados em gemidos, finalmente subjugada por seus enérgicos golpes, ela deixou de oferecer resistência. Por sua vez, ele manteve o mesmo ritmo frenético, até submerso por um violento estremecimento de prazer. Esgotados, os dois jovens permaneceram estendidos durante muito tempo. A criança, ao cair da noite, sem dizerem uma palavra, voltaram ao palácio. 3 meses depois, em Nova Cartago, seu casamento foi celebrado de maneira faustosa, sob o olhar benevolente de Asdrúbal. Contrariamente a outros conquistadores cartagineses, não julgavam indigno de sua origem desposar as mulheres das tribos vencidas e submissas, sobretudo se elas eram de linhagens aristocrática. A noiva, no centro das celebrações desse dia, tinha sangue púnico misturado com sangue íbero. Sua avó, como já foi dito, pertencia a uma rica família de colonos, instalada havia muitas gerações em Gades, e tinha seduzido o soberano de um pequeno reino montanhês, que acabou sendo subjugado por sua beleza quanto por sua fortuna. Tendo ficado viúvo da filha mais velha de Hamilcar, cuja lembrança já se esvaíra de sua memória, Asdrúbal tinha se consolado nos braços de uma princesa íbera, tia de Milce. Evidentemente, em certas velhas famílias senatoriais, havia desconfiança em relação a determinadas alianças que alteravam a pureza da linhagem fenícia. Assim, alguns lembravam que, outrora, a rainha Elissa preferia lançar-se em uma fogueira e desposar ao rei Numida. Os que eram contrários a esses preconceitos, incompatíveis com o reduzido número de púnicos imersos em uma numerosa população indígena, empenhavam-se em apresentar precedentes que demonstravam o contrário. Hamilcar, o Magonida, vencedor da Batalha de Hímera, cerca de 480 anos atrás, e oriundo da família de Elissa, era filho de uma Siracusa. Por ocasião da Guerra da Sicília, as tropas confinadas em Lilibéia ficaram devendo sua libertação a Aníbal Ródio, um marinheiro sem igual, oriundo da união de um cartaginês e uma grega. Para um grande número dessas mulheres estrangeiras, desiludidas com o comportamento grosseiro dos compatriotas, o fato de desposar um cidadão de Cartago constituía uma insigne honra e a garantia de segurança e bem-estar. Contrariamente a outros povos orientais, os púnicos não praticavam a poligamia. Mesmo considerando a fraqueza da carne, chegassem a ter algumas aventuras galantes com cortesãs. Mas isso não passava de um detalhe sem importância, que não impedia as esposas legítimas de levarem uma vida livre e administrarem por si mesmas seus bens. Por ocasião das núpcias de Milce com Hannibal, em conformidade com os usos e costumes, foi assinado entre os cônjuges um contrato bem detalhado. Cada um conservava a fruição de seus bens pessoais, ainda que o homem tivesse o dever de olhar pela sobrevivência da esposa. Mas para evitar esse incômodo, ao genro, o pai de Milce dera à filha um generoso dote, bastante generoso, aliás. Além das arcas repletas de ouro e prata, ele havia mandado confeccionar uma profusão de anéis, brincos de orelha, colares, diademas, sem contar os braceletes finamente trabalhados pelos mais hábeis artesãos. Dizia-se que o contador mais experiente teria levado vários dias e noites para fazer a lista dos vestidos de Milce, com guarnições de ouro e prata, túnicas, casacos, véus, sandálias de melhor couro. Para não ficar em falta, Hannibal havia oferecido à prometida várias minas de ouro e prata, assim como 3 navios para serem utilizados no comércio de mercadorias. No dia das núpcias, centenas de guerreiros íberos rodearam Nova Cartago sem nenhuma intenção agressiva. Na parte exterior das muralhas da cidade havia sido providenciada a instalação de tendas, bancos e mesas para que eles pudessem participar da festa em paz. Um banquete oficial foi oferecido em honra de cada chefe. Era a forma de Cartago mostrar que cada um desses despertava sua estima. Os mais importantes foram convidados para a celebração do casamento, precedida por um sacerdote de Baal-Ramon, rodeado por um grande número de oficiantes vestidos com túnicas de linho imaculado. Durante vários dias houve grande comilança. Alternando-se com espetáculos de dança, realizaram-se combates de animais, duelos entre guerreiros que se desafiavam para mostrar sua bravura. No entanto, foi instituída uma regra. No momento em que pela primeira vez houvesse derramamento de sangue, as disputas seriam interrompidas a fim de que a festa não ficasse marcada
pelo luto. Então, a gente está no ano 218 a.C., tá? Todavia, foi isso mesmo que veio a ocorrer. Em obediência aos usos e costumes do seu povo, o pai de Milce viera em companhia de todos os seus vassalos, sobre os quais o pretendente rejeitado pela filha. Certa noite, este foi surpreendido com um gládio na mão, escondido atrás das tapeçarias do quarto de Asdrúbal. Nem houve necessidade de submetê-lo à tortura para reconhecer sua intenção de matar aquele que ele considerava responsável por seu desgosto amoroso. O general cartaginês o teria poupado de bom grado, mas o pai de Milce exigiu que o culpado lhe fosse entregue, mandou emparedá-lo em uma gruta, onde o infeliz acabou morrendo de fome. 3 longos anos decorreram após a execução dessa sentença. O incidente já fora esquecido, a começar pelos cartagineses, que haviam manifestado o desejo de evitar essa morte. Em vão, chegaram a solicitar o perdão do culpado. Ora, em suas aldeias construídas nos picos escarpados das regiões montanhosas, os membros da família do supliciado ruminavam sua vingança. Curiosamente, não sentiam ódio pelo pai de Milce, que tinha sido o carrasco do parente. Em sua opinião, ele agira como qualquer outro soberano de um pequeno reino, comportando-se como eles próprios teriam procedido em circunstâncias semelhantes. Para esses seres rudes, o verdadeiro culpado era Asdrúbal, cuja autoridade se estendia sobre todos os vassalos dos cartagineses. Bastaria que tivesse ameaçado o juiz com sangrentas represálias, caso eles se obstinassem a aplicar sua sentença. Afinal de contas, Asdrúbal fingira perdoar, mas sua clemência não havia surtido efeito. Portanto, deveria expiar esse ato de fraqueza. Para concretizar a almejada vingança, foi designado por seus pares um servidor do chefe que havia sido emparedado. Tendo chegado a Nova Cartago, esse jovem obteve rapidamente os favores do comandante púnico, que o tomou a seu serviço e, diante da dedicação de que dava provas, outorgou-lhe a insigne honra de servir em sua guarda pessoal. A pretexto de festejar em seus novos companheiros essa distinção, o homem organizou um banquete onde não faltaram cortesãs nem vinho a rodo. Quanto a ele, estoico, afirmou que substituiria durante a noite os convivas designados para vigiar a entrada dos aposentos do chefe, que bebessem e comessem a saciedade e a sua saúde. Por sua vez, ele não fecharia os olhos antes dos primeiros alvores da aurora e desempenharia a função de sentinela. O estratagema fora meticulosamente preparado. A festa estava sendo realizada em uma sala bem afastada dos aposentos do general púnico, enquanto os soldados saboreavam iguarias e bebidas, servidas por belíssimas jovens. O traidor penetrou no quarto de Asdrúbal, aproveitando-se de um momento de desatento do cunhado de Hannibal, amordaçou-o com firmeza para sufocar seus gritos e mergulhou um punhal em seu peito. Em seguida, imitando o procedimento dos Númidas em relação aos seus inimigos no campo de batalha, cortou-lhe os jarretes e, com uma alegria não dissimulada, quedou-se a observá-lo, esvaindo-se em sangue lentamente. Ao alvorecer, o criminoso esquivou-se enquanto os guardas dormiam, completamente embriagados. Inquietos com a demora do general, os oficiais do Estado-Maior resolveram forçar a porta do quarto do seu comandante, que foi encontrado já morto, banhado em sangue. Asdrúbal sobrevivera apenas 5 anos ao sogro, vítima também dessa terra rude e hostil que a família Barca pretendia oferecer à pátria para consolá-la de suas derrotas. Fim da introdução.